Você já percebeu como as piores decisões da sua vida começaram com você sendo gentil consigo mesmo? Não foi raiva que te levou para onde não queria estar. Foi essa voz doce, quase maternal, sussurrando no seu ouvido. Só dessa vez, você merece, amanhã você muda. Seu cérebro não é seu inimigo. É pior que isso, é um amigo que mente por amor. Ele te oferece o caminho mais fácil, com o sorriso de quem quer seu bem. Te convence de que escolher o difícil é crueldade, que resistir é violência contra você mesmo. E você acredita, porque soa tão razoável. Agora você está aqui, rodeado pelos destroços de 1000 pequenas gentilezas que seu cérebro te ofereceu. Cada não faz mal que virou hábito, cada só por hoje que virou anos. E a parte mais cruel, você ainda acha que o problema é falta de força de vontade. Não é. O problema é que você foi treinado a confundir autopiedade com autocuidado, a trocar o que te fortalece pelo que te alivia. Seu cérebro aprendeu a te sabotar, sussurrando palavras de carinho. É como se alguém te envenenasse devagar todos os dias, mas sempre com um abraço, sempre dizendo que te ama, sempre prometendo que é pela última vez. E você bebe, porque quem consegue dizer não para quem nos ama? Você não está fraco, você está sendo gentilmente destruído pelo único órgão em que confia cegamente. Mas se você chegou até aqui, talvez uma parte de você já suspeite disso. São 6 horas da manhã. O despertador toca. Você programou para acordar cedo, fazer exercício, começar o dia diferente. Mas aí vem aquela voz, suave, compreensiva. Você dormiu mal ontem. 5 minutinhos a mais não vão fazer diferença. Você merece descansar. 5 minutos viram 20, 20 viram 1 hora. E quando você finalmente levanta, já não dá mais tempo para o exercício. Mas tudo bem. Seu cérebro já tem a justificativa pronta. Amanhã você compensa. Hoje foi exceção. 12:00. Você abriu a geladeira só para ver o que tem. Não estava com fome, mas lá estava aquele doce que sobrou de ontem. Seu cérebro sussurra carinhoso. Você teve um dia difícil. Um pedacinho não vai te matar. É só para relaxar. Você come e depois se sente pior. Mas seu cérebro já está ali, te consolando. Não se culpa, todo mundo tem esses momentos. O importante é recomeçar. E você recomeça. Toda segunda-feira, todo 1º do mês, todo ano novo. A mesma promessa, a mesma gentileza que te convence a desistir, o mesmo abraço que te afoga. Noite. Você ia dormir cedo, mas seu cérebro te lembra. Você trabalhou tanto hoje, merece um tempinho para você. Só mais um episódio, só mais um vídeo. 2 da manhã você ainda está acordado, cansado, mas incapaz de parar. Porque parar seria cruel com você mesmo. Seria negar o seu merecimento. Se esse tipo de verdade te toca, talvez valha a pena continuar esse caminho com a gente. Você não é viciado em comida, em procrastinação, em tela. Você é viciado em ser tratado com gentileza, mesmo que essa gentileza te destrua aos poucos. E o pior, cada vez que você cede, seu cérebro aprende, fica mais hábil, mais convincente, mais amoroso. Até que você não consegue mais distinguir o que é autocuidado real do que é autossabotagem disfarçada de carinho. Tem um momento em que você percebe, parou de se reconhecer. Não foi de uma vez. Foi como uma foto desbotando ao sol. Dia após dia, você foi sumindo de você mesmo. E nem notou. Lembra quando você tinha certezas? Quando sabia, sem pensar 2 vezes, o que te fazia bem e o que te fazia mal? Quando não saía da sua boca sem precisar de justificativa? Agora você não sabe mais. Seu cérebro foi tão gentil, tão compreensivo com suas fraquezas, que você perdeu o contato com sua força. Ele te convenceu de que você é frágil demais para suportar desconforto, sensível demais para aguentar não. E você acreditou. Olha no espelho agora. Quem você vê ali?
A pessoa que você queria ser aos 15 anos ou alguém que você não consegue mais explicar. Você se tornou um estranho gentil vivendo na sua própria vida. Suas vontades não são mais suas. São negociações infinitas com essa voz doce que sempre tem uma desculpa pronta, que sempre encontra um jeito de transformar preguiça em autocuidado, covardia em prudência, desistência em se perdoar. Você parou de querer as coisas de verdade. Agora você só quer o que é fácil, o que não dói, o que não exige que você seja maior que seu medo. E quando alguém te pergunta o que você quer da vida, você fica em silêncio, porque não sabe mais. Perdeu o fio da meada entre o que seu coração pede e o que seu cérebro permite. Se você ainda está aqui, escreve nos comentários: eu também me perdi no meio do caminho. A verdade é assustadora. Você não falhou, você foi sequestrado por uma parte de você que aprendeu a te proteger, te destruindo. E agora você vive uma vida que não é sua. Toma decisões que não são suas. Sente vontades que não são suas. Você virou refém da própria compaixão. Você aprendeu a sorrir quando queria chorar. Não por falsidade, por necessidade. Porque descobriu que o mundo não suporta gente que sente demais, que questiona demais, que quer coisas que não cabem na gaveta do normal. Então você criou um personagem. Ele é educado, sempre disponível, nunca reclama. Ri das piadas que não acha graça. Concorda com opiniões que te reviram o estômago. Diz tudo bem quando tudo está desmoronando. Esse personagem te salvou, te deu um lugar no mundo, te fez ser aceito. Mas agora ele pesa 50 quilos nas suas costas. Você usa essa máscara até quando está sozinho, porque não sabe mais onde ela termina e onde você começa. Virou sua segunda pele. E segunda pele não se tira, arranca. Tem noites que você se olha no espelho e pensa: quem é essa pessoa que eu virei? E a resposta vem rápida, sussurrada pelo seu cérebro gentil. É você sendo maduro, adaptado, sensato. Mas sensato virou sinônimo de morto por dentro. Você parou de dizer o que pensa, parou de querer o que quer, parou de sentir o que sente, porque seu cérebro te convenceu de que isso é evolução, que pessoas maduras não incomodam, não confrontam, não existem. O pior não é fingir para outros, é fingir para você mesmo. É acordar todo dia e vestir uma personalidade que não é sua. É viver uma vida que foi desenhada para agradar todo mundo, menos você. E quando tentam te conhecer de verdade, você entra em pânico, porque não sobrou nada embaixo da máscara. Só o medo de que, se tirá-la, vão te abandonar. Então você aperta mais, sorri mais, concorda mais. Até que um dia percebe: você não está sendo aceito, você desapareceu. E o que eles aceitam é um fantasma educado que vive no seu lugar. Sua máscara de sobrevivência te matou aos poucos. E então acontece. Não tem data, não tem hora, não tem motivo aparente. Você está lá, fazendo a mesma coisa de sempre, sorrindo o mesmo sorriso, dizendo o mesmo tudo bem. E de repente, algo range por dentro. Como se uma peça que estava fora do lugar há anos finalmente fizesse barulho. Você está no meio de uma conversa qualquer. Alguém te pede mais uma coisa, mais um favor, mais um jeitinho. E pela primeira vez em muito tempo, ao invés de dizer claro automaticamente, você hesita. Por um segundo, só um segundo. Mas é um segundo que ecoa dentro de você como um grito. Não é raiva, não é revolta. É algo mais profundo, mais assustador. É como se pela primeira vez em anos você tivesse ouvido sua própria voz e ela estava sussurrando uma palavra que você havia esquecido como pronunciar. Não. Você não fala essa palavra, ainda não tem coragem, ainda diz claro e faz o que pedem, mas alguma coisa mudou. Uma porta se abriu lá dentro e por ela está entrando um ar que você não respirava há décadas. Talvez o que te destrua seja esse "tá tudo bem" que você repete com medo de ser abandonado. Você chega em casa naquele dia e se senta em silêncio. Não liga a TV, não pega o celular, só fica ali, escutando.
e pela primeira vez em muito tempo consegue ouvir, não as 1000 vozes que te dizem o que fazer, como agir, o que sentir, mas uma voz pequena, quase inaudível, que estava ali o tempo todo, esperando. É a sua voz, não a do personagem que você criou, não a do cérebro gentil que te sabota, não a da máscara que você usa. É sua voz, e ela está cansada de ser silenciada. Ninguém percebe. Você continua chegando no mesmo horário, fazendo as mesmas coisas, respondendo as mesmas perguntas com as mesmas palavras. Mas por dentro, tudo mudou. É como se alguém tivesse trocado a mobília da sua alma de lugar. Tudo parece familiar, mas nada está onde estava antes. E só você sabe. Você acorda e, antes de levantar, fica alguns segundos a mais na cama. Não por preguiça, por escolha. Pela primeira vez em anos, você escolhe ficar mais alguns segundos consigo mesmo. É pequeno, quase nada, mas é seu. No almoço, quando abrem a geladeira automaticamente, você para. Pergunta para si mesmo: eu realmente quero isso ou é só o costume? Às vezes você quer, às vezes não. Mas agora existe a pergunta, e a pergunta muda tudo. Quando alguém te pede um favor, aquela hesitação de 1 segundo agora dura 2, depois 3. Você ainda diz sim na maioria das vezes, mas o não está ganhando espaço dentro de você, como uma planta crescendo em silêncio. Ninguém vê, nem seus amigos, nem sua família, nem as pessoas do trabalho. Eles continuam te tratando como sempre trataram, esperando que você seja quem sempre foi. E você deixa, porque ainda não tem força para mostrar quem está se tornando. Mas quando você está sozinho, algo diferente acontece. Você se olha no espelho e, ao invés de desviar o olhar, sustenta, como se estivesse se apresentando para alguém que não via há muito tempo. Oi, você pensa, sou eu? E pela primeira vez em décadas, não sente vergonha de quem vê ali. Ainda não é a pessoa que quer ser, mas também não é mais a pessoa que estava sendo por obrigação. Você está em algum lugar no meio, e esse meio é seu. Eles voltam, como sempre voltam. As mesmas pessoas, os mesmos pedidos, as mesmas expectativas. Como se você fosse uma máquina que nunca muda de função. Seu chefe te chama para conversar, quer que você fique até mais tarde, de novo. É só dessa vez, ele diz. Você sabe que posso contar com você. Antes, você diria claro antes mesmo dele terminar a frase. Seu cérebro gentil já estaria sussurrando. É seu trabalho. Seja grato por ser requisitado. Não seja egoísta. Mas agora, algo diferente acontece. Você ouve. Realmente ouve. Não só as palavras dele, mas o tom, a presunção, a certeza de que você vai dizer sim porque sempre disse. E então você responde: deixa eu ver minha agenda e te falo. É pequeno, quase imperceptível, mas você ganhou tempo, ganhou escolha, e isso muda tudo. Sua mãe liga, quer que você vá no almoço de domingo. Todo mundo vai estar lá, você não pode faltar. Antes, você cancelaria qualquer coisa para não decepcionar. Seu cérebro te convenceria de que ser filho é sacrificar seus domingos. Hoje, você responde: vou tentar. Como assim vai tentar? É família. E pela primeira vez, você não se explica. Não pede desculpas. Não cria 1000 justificativas. Você simplesmente sustenta o silêncio. Aquele amigo que só te procura quando precisa de algo, aparece de novo. Com o mesmo drama, a mesma urgência, a mesma certeza de que você vai largar tudo para ajudar. Você escuta, mas não se move. Você vai me ajudar, né? Você sempre me ajuda. E você responde algo que nunca imaginou que diria. Não sei se posso dessa vez. O mundo não acaba, ninguém morre. Eles ficam surpresos, mas continuam respirando. E você descobre uma coisa assustadora. A maioria das pessoas te respeita mais quando você diz não do que quando diz sim para tudo. Eles testam, insistem, fazem chantagem emocional. Mas você não volta atrás. Não porque está sendo teimoso, mas porque finalmente aprendeu a diferença entre gentileza e autoanulação. Você fala menos. Não porque não tem o que dizer, mas porque descobriu que suas palavras agora têm peso.
E peso não se desperdiça. Quando alguém te pergunta como você está, ao invés do tudo bem automático, você para, pensa e às vezes responde: estou aqui. É uma resposta estranha, mas verdadeira. E as pessoas sentem isso. Tem algo diferente no seu olhar. Não é arrogância, não é frieza. É como se você tivesse voltado para casa depois de uma longa viagem. Há uma solidez ali que não existia antes. Você não precisa mais preencher todos os silêncios. Não precisa mais rir de piadas que não acha graça. Não precisa mais ter opinião sobre tudo para ser aceito. Você simplesmente está. E essa presença incomoda algumas pessoas, porque te olham e percebem que você não precisa mais da aprovação delas, e isso as deixa perdidas. Elas estavam acostumadas com o seu sim fácil, com sua disponibilidade infinita. Agora, elas precisam pedir, de verdade, e esperar sua resposta, de verdade. Alguns se afastam, e você deixa, porque finalmente entendeu que quem te ama de verdade não vai embora só porque você parou de se anular. Outros ficam curiosos. Você mudou, eles dizem, e você só sorri, porque não tem como explicar que você não mudou, você voltou. Você voltou para si mesmo. Tem uma força silenciosa crescendo dentro de você. Não é a força que grita, é a força que sustenta, que escolhe, que diz não sem culpa e sim sem ressentimento. Você descobre que presença verdadeira não se explica, se sente. E pela primeira vez em muito tempo, quando você entra numa sala, as pessoas sentem que alguém chegou. Não um fantasma educado, não uma máscara sorridente. Alguém real, alguém inteiro, alguém que finalmente parou de pedir licença para existir. Você volta para o mesmo trabalho, a mesma mesa, a mesma reunião de segunda-feira. Mas não é mais a mesma pessoa sentada naquela cadeira. Quando pedem sua opinião, você dá. Quando não pedem, você não força. Quando discordam de você, você não se desmancha tentando convencer. Você simplesmente sustenta sua posição. Eu penso diferente, você diz. E pronto. Nada de talvez eu esteja errado, pode ser que não seja bem assim, vocês sabem mais que eu. Você aprendeu que ter uma opinião não é violência. É existência. Você volta para a mesma mesa de bar com os mesmos amigos. Eles fazem as mesmas piadas, contam as mesmas fofocas, reclamam das mesmas coisas. Você escuta, mas não concorda por educação, não ri por obrigação, não alimenta conversas que te drenam. Eu vou indo, você diz, quando a conversa vira um ciclo de negatividade. E vai mesmo. Eles ficam surpresos. Já? Mas ainda é cedo. Para mim, está na hora, você responde, e sai. Sem explicação, sem pedido de desculpas, sem promessa de compensar depois. Você volta para a mesma família, o mesmo jantar de domingo, as mesmas provocações, os mesmos julgamentos disfarçados de preocupação. Você anda estranho, eles dizem, meio frio, meio distante. E você responde algo que nunca imaginou que diria. Eu não estou distante, estou presente. Pela primeira vez. Eles não entendem, e você não tenta explicar. Você volta para o mesmo supermercado, passa pelos mesmos corredores, vê as mesmas tentações. Seu cérebro gentil ainda sussurra, só dessa vez, você merece. Mas agora existe outra voz, mais forte, mais clara. Eu mereço melhor que isso. E você escolhe melhor. Não porque está se punindo, mas porque finalmente aprendeu a diferença entre merecer prazer e merecer o que te fortalece. Os mesmos cenários, as mesmas pessoas, os mesmos desafios. Mas você não representa mais o mesmo papel. Você parou de ser ator na própria vida e virou diretor. Tem uma diferença entre quem você era antes e quem você é agora. Antes, você vivia pedindo licença. Licença para sentir. Licença para querer, licença para existir sem incomodar. Agora, você simplesmente existe, não com arrogância, com naturalidade, como uma árvore que não pede desculpas por crescer, como um rio que não se justifica por seguir seu curso. Você descobriu que gentileza de verdade não é dizer sim para tudo, é dizer não quando precisa e sim quando quer.
Gentileza real é tratar a si mesmo como trataria alguém que ama de verdade. E amar de verdade, às vezes, é dizer não. Seu cérebro ainda tenta te sabotar, ainda sussurra suas doces mentiras. Mas agora você reconhece a voz e escolhe não obedecer. Não porque ficou cruel consigo mesmo, mas porque aprendeu que amor próprio verdadeiro às vezes dói no começo. Como tirar um curativo de uma ferida que precisa respirar para sarar. Você não virou uma pessoa diferente. Você parou de ser a pessoa que não era. E isso muda tudo. As pessoas ao seu redor ainda estão se acostumando. Algumas se afastaram, outras se aproximaram, mas todas sentem que algo mudou, que você não está mais disponível para ser qualquer coisa que precisem que você seja. Você está disponível para ser você, e isso é mais do que suficiente. O que você ouviu aqui não era só um vídeo, era a sua própria voz voltando do exílio. Aquela voz que sempre esteve ali, sussurrando verdades que você não queria ouvir, chamando você de volta para casa, lembrando você de quem você era antes de aprender a se esconder. Se esse vídeo falou com você como ninguém tinha falado antes, deixa um like e compartilha. Tem mais gente precisando ouvir a própria voz. E agora, uma pergunta que vai ficar ecoando dentro de você. Quem você seria se não tivesse aprendido a se esconder?